Santo André, um nome mencionado com reverência pelos cristãos há séculos. Ele era um homem simples, pescador de profissão. Mas sua vida, como as ondulações de uma pedra lançada em águas tranquilas, se espalhou para tocar as próprias margens da história. André foi escolhido por Jesus Cristo para ser um de seus 12 apóstolos. Ele era um homem de profunda fé, coragem e serviço humilde. André nasceu em Betsaida, uma pequena vila simples de pescadores, localizada na costa norte do Mar da Galileia, no que hoje são as colinas de Golã, em Israel. Quando jovem, ele e seu irmão, Simão Pedro, este que mais tarde viria a ser São Pedro apóstolo, trabalharam como pescadores no Mar da Galileia. Este lago, repleto de peixes, fornecia o sustento de muitos na região. André, junto com seu irmão Simão Pedro, aprendeu o ofício da família. A vida era difícil, mas era um trabalho honesto. Eles não eram eruditos ou sacerdotes, mas simples homens do mar. No entanto, mesmo em sua singela existência, um anseio por algo a mais se agitava dentro deles. Mal sabiam eles que o destino tinha um plano maior para suas vidas. Naquela época, uma nova voz ecoava por todo Israel. João Batista, um profeta impetuoso, estava batizando pessoas no Rio Jordão. Ele falava de arrependimento e da vinda do Messias. As pessoas se aglomeravam para ouvi-lo, atraídas por sua mensagem de esperança. André e Simão Pedro estavam entre aqueles que ouviam atentamente. O Evangelho de João revela que André era discípulo de São João Batista, antes de seu encontro com Jesus. Isso mostra que André estava buscando e levava sua fé a sério. Conforme registrado em João 1:35-42, André e outro discípulo estavam ouvindo João pregar no deserto. Enquanto o ouviam, Batista viu Jesus à distância e profeticamente exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus." Essas palavras acenderam um fogo na alma de André. Depois que André e o outro discípulo perguntaram a Jesus onde ele estava hospedado, Jesus os convidou a segui-lo dizendo: "Venham, e vocês verão." Ele imediatamente seguiu Jesus, ansioso para aprender com este homem que falava com tanta autoridade e compaixão. Eles então passaram o resto do dia com Jesus. André é, portanto, o primeiro dos apóstolos a ser chamado e a responder a esse chamado. Por essa razão, a igreja grega chama André de Protocletos, que significa o primeiro chamado. Ele correu para compartilhar sua descoberta com seu irmão, Simão. Logo após esse encontro, André se torna um apóstolo para seu irmão, Simão Pedro. Ele diz a Simão: "Encontramos o Messias." Essa declaração diz muito sobre as sensibilidades espirituais interiores de André. André levou Simão Pedro a Jesus. Os evangelhos de Mateus e Marcos apresentam o primeiro encontro de Jesus com André e Simão Pedro de forma um pouco diferente, embora essas passagens não sejam contraditórias. Ao passar pelo Mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar. Eram pescadores. Jesus disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Então, eles abandonaram as redes e o seguiram. Marcos 1:16-18. É possível que, após os primeiros encontros de André e Pedro com Jesus, eles tenham permitido que sua descoberta do Messias brotasse em seus corações, continuassem seu trabalho como pescadores e aguardassem o chamado definitivo de Jesus. Nesta passagem, Jesus faz esse chamado definitivo, e os irmãos não hesitam em abandonar seu ofício para se tornarem seus discípulos em tempo integral. Nessa época, Simão Pedro e André viviam em Cafarnaum, outra vila de pescadores no extremo norte do Mar da Galileia. Ao sair da sinagoga, ele foi à casa de Simão e André com Tiago e João. Marcos 1:29. Ao entrar na casa de Simão e André, Jesus curou a sogra de Simão de uma febre.
Aquela casa em Cafarnaum então se tornou uma base de operação para o ministério de Jesus por toda a Galiléia. André tornou-se um companheiro constante de Jesus, viajando com ele por toda a Galiléia e além. Ele estava sempre ao lado de Jesus, aprendendo e observando cada movimento, cada palavra, cada gesto de compaixão. Ele testemunhou em primeira mão os milagres que Jesus realizou, curando os enfermos, expulsando demônios, até acalmando uma tempestade furiosa. Cada milagre era um testemunho do poder divino de Jesus e da sua missão na terra. André viu como o amor e a compaixão de Jesus tocaram a vida de todos que ele encontrou. Ele observou como as palavras de Jesus traziam esperança aos desesperados e como seus atos de bondade transformavam corações. Em Marcos 13, de 3 e 4, André está entre os apóstolos que perguntaram, em particular, o que Jesus quis dizer quando previu a destruição do templo. Jesus respondeu dando um discurso sobre perseguições vindouras e o fim dos tempos. Durante o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, foi André quem trouxe o menino com a pequena oferta para Jesus. Ele acreditava que Jesus poderia fazer algo extraordinário com aquela humilde oferta. O capítulo 6 de João começa com Jesus subindo uma montanha ao norte do mar da Galiléia, com uma grande multidão o seguindo. Ele pergunta a Filipe onde eles podem obter comida suficiente para todos. Filipe responde: 200 salários de alimentos não seriam suficientes para cada um deles ter um pouco. João 6,7. André, no entanto, responde com uma centelha de fé, afirmando: há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas para que servem estes para tantos? João 6,9. Parece que esta pequena fé, que flui com uma pequena quantidade de esperança de que os 5 pães de cevada e 2 peixes possam ser úteis, é suficiente para Jesus realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Este ato aparentemente insignificante demonstrou a fé de André. Ele sabia que nas mãos de Jesus, até mesmo o menor dos presentes poderia se tornar uma bênção imensa. Ele acreditava que mesmo com tão pouco, Jesus poderia prover para a multidão. E assim, ele viu o milagre acontecer diante de seus olhos, alimentando milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. André pode não ter estado sempre em primeiro plano, mas foi uma presença constante, uma testemunha fiel dos eventos extraordinários que se desenrolavam ao seu redor. Ele era um discípulo dedicado, sempre pronto para servir e aprender, sempre acreditando no poder e na missão de Jesus. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles receberam a tarefa monumental de espalhar a mensagem de amor e salvação de Jesus até os confins da terra. Os Atos dos Apóstolos relatam que André estava entre aqueles que, após a ascensão de Jesus, foram a Jerusalém, entraram num cenáculo de uma casa e se dedicavam unanimemente à oração, juntamente com algumas mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Atos 1:14. André então se envolveu na escolha de Matias como substituto de Judas e estava presente no mesmo cenáculo durante o Pentecostes. A atividade de Simão Pedro após o Pentecostes está bem documentada em Atos, e pode-se presumir que seu irmão André também estava ativo. Embora o trabalho missionário de André após o Pentecostes não esteja registrado no Novo Testamento, tradições posteriores surgiram do final do 2º ou início do 3º século. André abraçou esta missão com um zelo inabalável. De acordo com essas tradições, André viajou para a Sítia, uma região que hoje compõe parte da Ucrânia, sul da Rússia e partes do Cazaquistão. Acredita-se também que ele fundou a igreja em Bizâncio, que se tornou conhecida como Constantinopla quando o imperador Constantino a tornou a capital do Império Romano. Hoje é a cidade de Istambul, Turquia. Bizâncio-Constantinopla se tornou a igreja central para o Oriente, os gregos.
Muitos consideraram significativo que Simão Pedro tenha fundado a Igreja de Roma no Ocidente e seu irmão tenha fundado a Igreja no Oriente, revelando a unidade do Oriente e do Ocidente. Os esforços de André lhe renderam o título de Santo Padroeiro da Rússia, Romênia e Ucrânia. Antes de continuarmos, se você está gostando desse vídeo, por favor curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Não custa nada e ajuda um montão. Obrigado! Segundo a tradição, André pregou na Ásia Menor e na região do Mar Negro. A jornada de André o levou à movimentada cidade portuária de Patras, na Grécia, onde acredita-se que lá sua vida terminou. Em Patras, sua fé foi posta à prova final. As autoridades romanas, ameaçadas por sua mensagem, o prenderam. Eles o condenaram à morte por crucificação. Mas André, sempre humilde, se considerou indigno de morrer no mesmo tipo de cruz que Jesus. Ele pediu para ser crucificado em uma cruz em forma de X, um símbolo que estaria para sempre ligado ao seu nome. A cruz em X também ficou conhecida como Cruz de Cussata ou Cruz de Santo André. Acredita-se que seu irmão, Simão Pedro, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer em uma cruz como Jesus. Disse que André pediu a cruz em forma de X pelo mesmo motivo. Mesmo diante da morte, André permaneceu firme em sua fé. No momento de sua morte, o santo disse as seguintes palavras: Salve, Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Santo André não via a cruz de Cristo como um instrumento de tortura e morte, mas como um meio glorioso de salvação eterna. Ele via seu próprio sofrimento e morte como uma partilha não apenas dos sofrimentos de Cristo, mas também da redenção de Cristo. Assim, ele correu para aquela cruz e a abraçou de todo o coração. Ao honrar este apóstolo de Cristo, pondere não apenas as lendas sobre seus últimos dias, mas especialmente sua conversão inicial. Como Santo André, devemos estar sempre buscando, como ele buscava quando seguiu João Batista. Como Santo André, também devemos reconhecer Cristo como o Messias toda vez que ele vem a nós pela graça. Nossa resposta a ele deve ser imediata e sincera, pronta para ir aonde ele nos levar. Em forma de X foste testemunha de nosso Senhor e Salvador, que nós também possamos dar testemunho ao nosso modo de todo o coração. Perpetuai a fé cristã nos lugares mais remotos e divergentes, aumentai a fé naqueles que estão enfraquecidos e renovai os costumes cristãos. Amém. Santo André Apóstolo, rogai por nós.